Amigos, queridas amigas, uma boa noite para todos. Vamos então para mais um ensinamento, abrindo aqui o livro abençoado, Fonte Viva. Se você tiver esse livro, então, por gentileza, abra na página 114. Tem o título, tem uma passagem bíblica que chama-se Embainha tua espada. Embainha tua espada. Palavras de Jesus que são relatadas por João. Está em João, capítulo 18, versículo 11. Então, se você tem a Bíblia também, você vai lá em João, procura João 18, 11. Capítulo 18, do versículo 11. Lá está escrito assim: embainha tua espada. Foram as palavras que Jesus falou para Pedro, ele embainhar a espada. O que quer dizer embainha? Você já recoloca a tua espada no local que estava, na cintura, né? Tem um localzão, uma embainhadeira, que a pessoa coloca ali. O ato de colocar chama-se embainha, né? Mas, enfim, aí Emmanuel, através do Chico, vai explicar para nós outros por que Jesus pediu para Pedro embainhar a espada. Aí ele fala: a guerra sempre foi o terror das nações. E é verdade, até hoje a guerra é algo terrível. Mata crianças, mulheres, destrói a vida de todas as pessoas. Furacão de inconsciência, ele continua, furacão de inconsciência. Abre a porta a todos os monstros da iniquidade por onde se manifesta. Está vendo? Porque a civilização ergue, ao preço de séculos laboriosos, dissoou, destrói com a fúria de poucos dias. Então a sociedade, ela lutou tanto para construir suas casas, suas cidades, seus edifícios, as indústrias, e em poucos dias tudo vai ao chão por causa de uma simples guerra que começou por causa da intemperança do homem, por causa do orgulho do homem, por causa do melindre do homem. Aí ele continua: diante dela, ou seja, diante da guerra, né, surgem o morticínio e o arrasamento que compelem o povo à crueldade e à barbaria, em razão das quais aparecem dias amargos de sofrimento e regeneração para as coletividades que lhe aceitaram os desvarios. Ocorre o mesmo, olha só, ocorre o mesmo dentro de nós, quando abrimos luta contra o semelhante. Então, a destruição que uma guerra provoca, é a mesma coisa, acontece a mesma coisa dentro de nós. Uma destruição total. Quando a gente abre guerra, declara guerra para um companheiro nosso, um irmão nosso, de jornada na Terra. Aí ele continua: sustentando a contenda com o próximo, ou seja, se a gente sustenta a discussão, o entrever com o próximo, destruidora tempestade de sentimentos nos desarvora o coração. Olha só, olha o que acontece conosco, pessoal. Vou repetir isso aqui que é importante. Sustentando contenda, ou seja, sustentando discussão dentro de casa, com os familiares, ou com o vizinho, ou no ambiente de trabalho, ou no trânsito, sustentando discussão com o próximo, destruidora tempestade de sentimentos nos desarvora o coração. Aí vem uma tempestade, tudo isso acontece dentro da gente, como se fosse uma guerra. Ideais superiores e aspirações sublimes, longamente acariciados por nosso espírito, construções do presente para o futuro e plantações de luz e amor no terreno de nossas almas, sofrem desabamento e desintegração, porque o desequilíbrio e a violência nos fazem tremer e cair nas vibrações do egoísmo absoluto que havíamos relegado
a retaguarda da evolução. Olha o que acontece conosco. A guerra que acontece nos sentimentos que está inserido no nosso coração. Vou repetir. Sustentando discussão no seu ambiente de trabalho, no trânsito, onde você estiver. Se você discutir com alguém, não é? Olha o que vai acontecer. Destruidora tempestade de sentimento nos desavora o coração. E os ideais superiores que tem dentro da gente, né? As aspirações sublimes, longamente acariciadas por nosso espírito, as nossas conquistas, as nossas virtudes, né? Construções do presente para o futuro e plantações de luz e amor no terreno de nossas almas, sofrem, olha o que vai acontecer, tudo sofrem desabamento e desintegração. Tudo vai ser desintegrado. Porque o desequilíbrio e a violência nos fazem tremer e cair nas vibrações do egoísmo absoluto que havíamos relegado à retaguarda da evolução. Então, a gente faz renascer, reviver, não é, o orgulho, não é? E o egoísmo que estava para trás enquanto estávamos evoluindo. Mas quando a gente se destempera, quando a gente se arvora, quando a gente se desequilibra, quando a gente se irrita e se deixa levar pelos desafetos e pelo ódio, né? Pelo ressentimento mesmo com a outra pessoa, todas essas conquistas que a gente adquiriu caem por terra. E o que vai substituir essas conquistas e as virtudes que a gente adquiriu com tanto esforço, através de renúncia, não é? E de paciência, será ocupado por algo que a gente já havia educado, estava adormecido ali, aí ressuscita, meia tona, toma conta da gente e nos domina. Aí ele fala, depois disso, muitas vezes devemos atravessar aflitivas existências de expiação para corrigir as brechas que nos aviltam e o barco do destino em breves momentos de insânia. Tá vendo? Olha o que vai acontecer com a gente. Vai passar por dolorosas provas e expiações. Tá vendo? Por causa de breves momentos de insânia. Um breve momento. Uma maldição que a gente falar para uma pessoa que nos aborreceu, uma palavra, não é? Desejando mal para aquela pessoa que a gente falou, ou mesmo pensou, aí complicou. A nossa vida vai se complicar. O que Emmanuel está falando aqui é que a gente vai no futuro, no breve futuro, a curto prazo, a gente vai passar por dolorosas provas e expiações. Aí ele continua. Em nosso aprendizado cristão, lembremos-nos da palavra do Senhor. Embainha tua espada. Aí ele continua. Alimentando a guerra com os outros, ou seja, discutindo com os outros, perdemos-nos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Então, quando a gente discute com outra pessoa, a gente se perde nas trevas exteriores e esquece o bom combate, porque todos nós estamos aqui na Terra, como fala Paulo de Tarso, para exercitar o bom combate. Esse bom combate é todos os desafios que nós temos conosco mesmo para nos vencer, para nos vencer, para nos dominarmos, nos educarmos, nos civilizarmos, nos cristianizarmos. Esse é o bom combate. Vencer a nós mesmos. Ou seja, quando eu tiver um mau pensamento, na hora eu tenho que me vencer, porque eu não posso permitir que o mau pensamento, que é um corpo estranho, numa alma perfeita que foi criada por Deus, que sou eu, permaneça dentro de mim. Isso é um corpo estranho, eu tenho que expulsar. Esse é o bom combate. E não combater o outro. Magoar o nosso irmão que está nesse mesmo trabalho. Aí ele continua, façamos a paz com os que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado de luz. Olha que conselho, que sugestão, que proposta Emmanuel nos faz. Olha, façamos a paz com os que nos cercam. Ora, se a pessoa vive dentro de casa, próximo de parentes,
de comportamento difícil, de temperamento difícil. A gente faz o bem, mas recebe o mal. Não é? É muito raro uma casa onde não tem esse tipo de conflito existencial. É muito raro. Então nós precisamos aprender a lidar com essa situação. Mas o nosso mal é que a gente sempre quer que o outro mude para a gente ser feliz. A gente quer que o outro pare de fazer aquilo, as coisas ruins. A gente quer mudar o outro, sendo que o correto é a gente mudar nós mesmos. Quem tem que mudar somos nós, não é o outro. O outro quem vai ter que mudar ele é ele mesmo, porque nem Deus e Jesus podem mudar ele. Senão Jesus já teria feito. Porque a cruz que ele está carregando foi construída por ele mesmo. Então é ele que tem que resolver. E o que nós temos que fazer é nos amarmos. E se nós nos amamos, nós não devemos nos permitir que uma pessoa de temperamento, uma pessoa atrasada, uma pessoa que ainda está no mal, venha nos desequilibrar. Isso nós não podemos permitir. Então nós temos que mudar. Então aí a gente sai de casa, dá uma volta para esfriar a cabeça, para não deixar a nossa língua falar. Não podemos. Que aí vai virar... temos que fazer o que Emmanuel fala? Olha o que ele fala. Façamos a paz com os que nos cercam. Ou seja, quem nos cerca? Em que meio a gente está? Ele fala, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência. Então a nossa luta não é com um parente difícil, não é com o vizinho. Nós temos que lutar contra as sombras que trazemos do pretérito, que está dentro da gente, nos impulsionando para que a gente revida, para que a gente não deixe para lá, para que a gente não caia, não fique por baixo. Essa é a sombra que nós temos que lutar. Conosco e não com a sombra do outro, que quer nos desequilibrar. É isso que ele fala, vou repetir, para nós não esquecermos. Ó. Façamos a paz com os que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência. Lutando contra o meu eu. Porque a gente faz a seguinte pergunta, qual o maior inimigo que nós temos aqui na Terra? É o parente difícil? É o vizinho? É o meu companheiro de trabalho que quer puxar o meu tapete? É as pessoas incompreensíveis do trânsito, ignorante? É os espíritos das trevas? Não! O maior inimigo que nós temos aqui na Terra somos nós mesmos, nossas atitudes, ação e pensamento. Deus nos colocou aqui na Terra para lutar, travar esse bom combate conosco mesmo. Temos que nos conscientizarmos disso. O problema não está com o outro, está comigo. O outro está demonstrando, através da atitude dele, em que situação ele se encontra. Em que estágio evolutivo atual ele se encontra. Eu não posso me desequilibrar por causa dele, senão qual será a minha diferença para ele? Repetindo mais uma vez o que Emmanuel fala. Façamos a paz com os que nos cercam. Além disso, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência. Eu já me venci? Eu não. Você já se venceu? Sua consciência que responde. Consegue se conter? Consegue calar? Consegue se resignar? Consegue ser complacente, transigente? Consegue dar a outra face? Não. Esse é o nosso trabalho. Estamos aqui na Terra, Deus nos colocou aqui na Terra para que realizemos esse trabalho. De nos conter, nos dominarmos. Por isso que Jesus falou, embainha tua espada. Não fica querendo avançar no outro, duelar com o outro, discutir com o outro. Embainha tua espada, tua arma, guarda. Embainhar quer dizer, guarda a tua arma. Ou seja, guarda a tua língua, cala a tua boca, fecha a boca, vai dar uma volta, vai passear. Porque quando um não quer, dois não briga. Se a gente ficar discutindo, se magoando, é porque nós somos melindrosos. E se nós somos melindrosos, nos sentimos magoados e ultrajados, é porque nós temos com a grave patologia que é do orgulho, porque o melindre, ele tem sua ramificação, sua origem no orgulho. Aí, vou repetir, é a última vez. Façamos a paz com os que nos cercam, ou seja, no ambiente de trabalho ou em casa, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se passe em nós o reinado de luz. Olha a sugestão, olha a receita.
Essa é a receita que Emmanuel nos passa. Ele continua, de lança em riste, ou seja, a lança em riste, né, que é uma arma, jamais conquistaremos o bem que desejamos. Evitando não dá, né? Aí ele fala, a cruz do mestre tem a forma de uma espada, com lâmina voltada para baixo. Olha que coisa interessante que eu não sabia disso. A cruz de Jesus, ela tem a forma de uma espada. Lá em cima é o cabo. Não é isso? Seria mais ou menos assim, ó. Braços abertos e aqui é onde vai o cabo. Segura a mão, né? Onde vai a mão que segura aqui. Mas esse formato semelhante a uma espada, mesmo na cruz, que é a cruz, né? Ela está com a lança para baixo, não está para cima, e nem apontada para ninguém. Ele fala, a cruz do mestre tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. Recordemos assim que, sacrificando-se sobre uma espada simbólica, devidamente ensarrilhada, é que Jesus conferiu o homem a bênção da paz com felicidade renovada. Fica aí, portanto, para a nossa reflexão, esse ensinamento de Jesus que nos foi explicado por Emmanuel. Portanto, vamos nos conter. Vamos manter a paciência, a fé e a esperança. Quando alguém nos desequilibrar, vamos calar. Vamos se afastar e orar. Não adianta sair aborrecido, não, tem que orar. A gente tem que fazer um esforço para combater essa sombra que está em nós, que nos impede, inclusive, de perdoar a pessoa que nos desequilibrou. E de orar. A gente não consegue orar quando está desequilibrado. Mas temos que chegar nesse nível, nesse ponto. Quando chegarmos nesse ponto, aí está começando o nosso preparo da educação, da civilização, da evangelização, criação de nós mesmos. No fundo, o outro, o parente difícil, a pessoa difícil, está me dando uma oportunidade de eu conquistar esse altruísmo, né? Essa virtude em mim. Não é? Porque se eu estivesse convivendo só com um parente que não me desequilibra, faz tudo o que eu quero, me ama, me agrada, como é que eu ia aprender a combater a sombra que está em mim? Aí Deus é tão perfeito que nos coloca em ambiente onde as pessoas nos desequilibram e nos aborrecem. Para que dessa forma, como eu falei anteriormente, nós temos a oportunidade de travar um bom combate, como fala Paulo de Tarso, com a sombra que está inserida na minha alma, que eu trago comigo e está nos arquivos de minha memória, né? Está comigo inserido nos arquivos de minha memória, onde durante séculos, durante milênios, durante milênios, nós nos comprazíamos no mal, como fala o próprio Emmanuel. Fica para a nossa reflexão, uma boa noite para todos.